A gente vai acompanhando agora os desdobramentos das investigações. A investigação sobre a execução de médicos segue em meio à indefinição sobre a chegada dos agentes da Força Nacional no Rio de Janeiro. A gente lembra que o plano do governo, que foi anunciado nessa semana, depois houve o recuo por parte do governo no que se refere ao envio dos agentes da Força Nacional, depois de uma manifestação do Ministério Público Federal. E as investigações agora e quais são as principais linhas adotadas nesse momento. Lembrando que foram 3 médicos mortos, um 4º médico estava no grupo, ele segue internado, a última atualização que ele está estável, respira sem a ajuda de aparelhos e, segundo o ministro Flávio Dino, a polícia tem 2 ou 3 linhas de investigação. Uma delas hoje, a principal hipótese é de que um dos médicos mortos pode ter sido confundido com um miliciano. Inclusive está em destaque aqui, passeando rapidinho pelo jornal Folha de São Paulo, também o crime estampa a capa da edição desta sexta-feira. Manchete principal: atiradores matam 3 médicos no Rio, polícia investiga engano. Portanto, aqui em destaque na reportagem, essa apuração feita nesse momento pela polícia para entender se os criminosos confundiram Perseu Almeida com Tailon Barbosa. Tailon, ele é acusado de integrar a milícia de Rio das Pedras e de quem esses criminosos queriam se vingar. E se em punição, esses médicos teriam sido mortos pelo Comando Vermelho. É a principal linha adotada no momento, né, Leandro? Carol, essa é a linha e a gente vai trazer ao longo do Novo Dia de hoje mais informações, mas que estão literalmente chegando nesse momento, mas já antecipando, né? A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou 4 corpos de pessoas que, segundo as investigações, estão envolvidas na morte dos 3 médicos e no ataque a um deles, né? Essa morte aconteceu na madrugada de ontem. Ela é resultado de uma longa disputa que atravessa o Rio de Janeiro entre traficantes e milicianos na zona oeste do Rio de Janeiro. O crime, segundo a Polícia Civil, a gente vai atualizar, foi cometido por traficantes que confundiram um dos médicos com um miliciano que mora ali na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca. A gente vai trazer mais atualizações sobre isso, porque foi algo que a Polícia Civil, agora também na madrugada, conseguiu encontrar num bairro chamado Gardênia Azul. 4 corpos que foram encontrados, que seriam desses criminosos que aparecem nessa imagem. Hoje tem reunião do Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, com o governador Cláudio Castro. Eles vão fazer um pronunciamento 12h30 de hoje. Então, o governo está acompanhando isso com muita força e há uma expectativa de que ainda na manhã de hoje a gente tenha uma explicação oficial por parte da Polícia Civil sobre a dinâmica dos fatos, a explicação que a gente não viu ontem na coletiva, que foi marcada ali às pressas. Mas já se tem essa confirmação de que 4 corpos foram encontrados na Gardênia Azul e que esse Gardênia Azul, que é um bairro na zona oeste do Rio de Janeiro, e que no meio dessa guerra entre milicianos e traficantes seriam corpos de traficantes que foram executar um miliciano, confundiram o miliciano com os médicos. O tráfico insatisfeito executou esses criminosos. Vamos acompanhar ao longo do dia, mas a gente vai trazendo as informações aqui no Novo Dia.